Fala, gente linda! Grande beijo para todas vocês. É uma satisfação estar aqui para mais uma live do programa Em Paz com a Balança. Hoje o nosso tema é: será que é possível emagrecer e rejuvenescer, manter-se jovem? Eu quero que vocês, com o maior carinho do mundo, acompanhem, a palavra é essa, a história e a trajetória dos últimos 2 anos dessa querida convidada minha, a terapeuta Luciane Garcia Mendes, que vai nos contar como é que ela deu essa grande virada. Você conhece alguém que tinha uma vida tranquila, acomodada de uma certa maneira, tudo bem, mas que um dia se enxergou buscando mais? Aqui eu quero te lembrar de uma coisa. Existe um texto bíblico que fala que nós devemos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. E o que me parece é que essa querida resolveu conhecer a boa, mas também a perfeita. E ela buscou por estar muito melhor. Será que às vezes a gente não está só esperando notícias ruins, momentos ruins? Será que o bom não pode ficar melhor? Então hoje eu quero que você já chegue aqui chegando, feliz, alegre, grata pela tua vida. Quero dar o meu boa noite para quem está chegando agora. Quem está chegando aí, manda coraçãozinho para mim. Eu amo os coraçõezinhos. Manda coraçãozinho e também manda direct. Avisa tuas amigas que o assunto é hoje, assim, para tirar essa ideia de que mulher, nós já vamos falar, não tem nada a ver. Mulher não pode pensar que vai ficar velha porque vai emagrecer. Não tem nada a ver. Agora, se você me perguntar assim, nossa, mas ela pegou uma gripe muito forte, ficou abatida, emagreceu, aí sim a pessoa está adoecida, não é? Então, quando uma pessoa emagrece, ela não quer relacionar isso a um envelhecimento, um rosto abatido, ok? Então agora eu já vou estar olhando aqui porque a minha convidada chegou. Ajustado, eu e você e a Luciane, não é mesmo? Quero ver aqui. Chegou chegando! Olá! Olá, minha amada! Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você tá ouvindo bem? Graças a Deus. Você acha que o meu ventilador tá fazendo um barulho incômodo? Não, pra mim tá tranquilo. Tá tudo Né? bem aí? Então, Tá. vamos dar o nosso boa noite aí para essa gente mais linda que vai chegar. Gente, eu acho tudo lindo. Vocês são lindinhas, lindonas, lindezas. Não é, Lu? Elas Isso. são lindas. Tudo lindo. Tudo Se a lindo. Não gente quer não dizer que a achar gente tudo não vai lindo, ter quem vai desafio, achar? né? Olha Né? só. Olha as madeixas dela. Ó, que Sim, comprido o cabelo. tá compridão. É Tá isso aí. compridão. Muito obrigada pela sua abertura de agenda, porque a gente sabe que você tem seu público também. Eu te vejo todo dia de um jeito ou de outro, eu vejo teu andar para lá e para cá, mas hoje é uma turma aí que vai te acompanhar. Ou agora, entrando aí, 20 horas, eu coloco 20 horas, mas o pessoal vai aquecendo um pouquinho para entrar, né? Mas quem está assistindo a gravação, a Luciane, ela hoje vai contar a história, né, de uma forma, através de uma entrevista. Eu vou fazer várias perguntas para ela e o tema é: emagrecer é sinônimo de envelhecer? Vou deixar que você já sabe o meu posicionamento, né? Então, se você ouviu a vida toda isso, se foi uma cultura da sua família, que mulher não podia emagrecer porque ia ficar velha, porque é feio, é preciso deixar a mulher mais gordinha, senão o pescoço, o rosto vai ficar magro e feio.
Então a gente já vai aqui falar assim, olha, você pode até ter suas rugas, você pode até ficar abatida, mas talvez por uma doença, por uma alimentação inadequada, por problemas, né? Uma pessoa que não tem controle emocional, ela não consegue, ela é muito triste, ela, né, fica muito depressiva e talvez até já venha isso aí como crônico na vida dela, tudo que ela fizer ela vai piorar. Agora, emagrecer é vida, tá bem? E a gente vai começar. Eu quero que a Lu, nesse primeiro momento assim, Lu, só conte para as pessoas que não te conhecem quem é você, onde você mora. E só se apresente aí, porque hoje eu vou te bombardear de perguntas, tá bom? Tá bom. Eu sou Luciane Garcia Mendes, moro em Jardim Alegre, né? Sou terapeuta e já estou há 2 anos aí com a Ellen, né? 2 anos já que eu digo que eu tenho uma vida nova. E para quem já me vê, né, me segue, só, né, enchendo a bola aí da Ellen, e não é encher a bola, né, porque é a realidade. As pessoas perguntam e falam, nossa, eu vejo você fazendo atividade física, mas como você consegue? As pessoas acham que não é possível. Eu falo assim, mas é possível, você não me vê fazendo, né? Então, estou em Jardim Alegre e essa, né, é uma distância pequena das nossas cidades, mas não é a distância não é um impedimento, né, hoje para atividade Exatamente, física. exatamente. Você que está chegando agora, gente, a cidade de Jardim Alegre é no Paraná, no estado do Paraná, e eu estou falando de Borrasópolis. Eu tenho certeza que você vai ouvir falar até pouco de Borrasópolis, porque é uma cidade com um nome diferente, e você vai ouvir falar sobre ginástica bastante, ainda mais ginástica em casa, exercício em casa. Por quê? Porque tem bastante gente aí seguindo o nosso perfil, estou bem feliz. Quero, assim, que se você passou por aqui agora e eu não te dei as boas-vindas, né? Eu quero que você seja muito bem recebida aqui no meu perfil, porque Luciane, eu não estou conseguindo dar conta de falar com todo mundo. Olha que legal, né? Olha só, a gente está Sim. tendo uma querida aqui, uma lindeza, a Isabel, lá do Rio Grande do Sul. A Isabel, seja muito bem-vinda, Isabel. Hoje a nossa live aqui é para mulher assim que quer participar, Isabel. Então, ó, Sim. você e todas as meninas que estão chegando por aí, fica aqui com a gente, tá bom? Vocês já ouviram falar, então? Conta aí para mim, né? Quem tá aí no chat, ficar magra, mas por que eu vou ficar magra? Para ficar pelancuda? Ou assim, eu já ouvi falar assim, mulher mais velha fica igual um maracujá seco se emagrecer, ficar muito velha. Então é muito dito popular, tá bom? Nós não vamos deixar isso aí, não. Querida Isabel, obrigada a você, tá bom? Eu vou fazer a minha primeira pergunta, Lu, posso? Pode, Então, claro que pode. eu já vou fazer um quebra-gelo. Então, uma vez eu ouvi de você que você achou uma foto lá mais antiga no seu perfil, ali no seu perfil, não, na sua galeria, e você tinha uma foto que quando você olhou, você se assustou, mas uma das suas Sim, filhas, se eu não me engano, foi a Luma, olhou a sua foto e falou: mãe, você parecia mais velha. sim, Qual foi a sua exatamente. reação? A questão emocional que você teve quando você se enxergou naquela foto? Qual foi as emoções que vieram à tona? A primeira coisa é que a gente se acostuma com a nossa aparência e a gente não percebe. É como se eu não tivesse me enxergando, né? Naquela época em que eu estava com aquele peso, como se eu tivesse me abandonado. A emoção, né, a sensação é a sensação de abandono. Mais uma vez, né? Porque teve outras fases da minha vida que eu me abandonei, não relacionado ao peso daí, mas relacionado a outros fatores, né? De não se arrumar, não comprar uma roupa nova, não, né? Então a gente se abandona de várias maneiras, né?
E o engordar é um desses abandonos que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, quando eu olhei, foi uma mistura de abandono com não reconhecimento. Falei assim, mas não parecia que eu estava tão gordinha assim, né? Parece que não sou eu, mas era assim, é uma realidade. Era a Para quem Luciane, quer sim. saber quem é essa foto, hoje pela manhã, eu sempre posto, né? A partir das 7h20 eu posto. Eu pus, essa foto está no meu feed, e ela aparece com o cabelinho um pouquinho mais Chanel. É lógico que eu tirei, né, as pessoas que estavam ali na foto também, que são pessoas da família dela, a gente não quer expor, são queridas da família dela. E eu coloquei aquela foto. Você conhece essa senhora? Não sei se Sim, você leu. eu vi. Deixa eu desligar isso aqui, gente, que tá me incomodando. Peraí. Olha só como melhora. E eu coloquei aquela foto porque depois a gente vai passando por vários processos, nós mulheres maduras. Tem época que talvez a gente não queira nem olhar para o espelho e nem olhar para a foto e nem passar por foto, né? A gente põe pessoas na frente da gente. Quem já passou por isso aí? De colocar pessoas na frente, assim, da gente na hora, né? Da foto. Sim. Alguém já passou por isso? É uma Alguém. grande queixa, né? É uma grande queixa que as minhas alunas, logo de cara, assim, quando eu falo da avaliação, quando eu falo de emagrecimento, gente, eu tenho que ter registros, né? Senão vai ficar uma conversa assim jogada ao vento, sem parâmetro, sem dados, né? A Isabel tá contando aí por muitas vezes, né, Isabel? Porque a gente quer participar de uma foto familiar, de um momento, e a gente não quer mostrar o quê? Partes que estão vindo à mostra, né? Vindo à mostra. A gente não quer, talvez, fazer uma leitura e guardar essa memória. E a foto, ela entrega, né? Sim. Por isso que eu gosto de tirar as fotos ali no começo, por quê? Porque foi o efeito que aconteceu com você. Quando você olhou, você foi lá e buscou a mesma roupa, né? Para quem Sim. está chegando agora, eu trabalho com mulheres, eu sempre falo, peso corporal é um parâmetro, fita métrica, então a área médica ama, também os endócrinos, né? Os nutricionistas gostam mais da fita métrica do que da balança, porque a fita métrica, você tiver aqui junto de mim, mas longe de mim, você sabe manusear. Quem não sabe manusear uma fita métrica e passar ao redor do seu corpo, né? Sabe? É só colocar na Sim. medida do zero, dar a volta toda, e a mesma coisa acontece com a roupa, né? Você põe uma roupa que você usava anteriormente e depois você volta com a mesma roupa, você é outra pessoa. A Uhum. sensação que você tem que você é outra pessoa. E no mesmo Reels, no vídeo que eu fiz, eu já coloquei ela. Essa é a nova versão da Luciane. Então, essa foi a primeira pergunta, né? A Isabel está dizendo que só tira foto do rosto, né? Ô, Isabel, você está me deixando curiosa, né? Estamos participando mesmo aqui. Então, talvez algumas chaves que eu vou liberar enquanto eu vou entrevistando a Lu, essa só foi a primeira pergunta para a gente situar o assunto, né? E ela passou por um processo, eu já quero adiantar, antes de chegar lá no final, que a Lu, ela mudou muito, tanto de dentro para fora, como a maneira que a percepção das pessoas em relação a ela. Ela mudou de dentro para fora, mas também a percepção, não foi, Lu? Tanto é que a Sim. Luma olhou e falou: mãe, você parecia mais velha, né? Então, assim, para quem tem filhas da nossa idade, eu tenho filha de 28 anos, 30 anos, filhos. Quando os nossos filhos olham para a gente conforme a maturidade, acham que nós somos quase idosas. E de repente, dessa guinada, você mostra que você deu uma modificada, irradia nos olhos dos nossos filhos, porque os nossos filhos querem trocar essa
essa vitalidade junto com a gente. Eles são muito né? Tem a vitalidade, são jovens, eles querem. Eu acredito que naquele momento a Luma falou assim: nossa, eu tenho a minha mãe por mais tempo. Eu tenho a minha mãe mais jovem. Eu tenho a minha mãe. E isso foi um processo tão lindo e eu guardei na minha memória exatamente isso, Lu. Que foi esse encontro de gerações. E você mandou muitas mensagens para ela naquele momento. Tenho certeza, né? Tanto é que você inspirou ela para fazer os exercícios físicos, não é? Exatamente. Exatamente. Né? E quantas vezes, né, a gente fala, né? Lá eu falava para ela fazer desde pequenininha, mas eu não fazia. A partir do momento que ela viu eu fazendo e viu meus resultados, não precisou falar mais, né? Ela foi e fez. Não falar mais. Então, gente, é isso. Você que está chegando aqui agora, o assunto é esse. Eu vou para o primeiro bloco, que foi o começo da jornada. Então, nós vamos ter alguns blocos aqui. E o começo da jornada, por quê? Porque aqui não é um conto de fada, né? Exercício para mulher madura. Vai ter a fase de adaptação, o programa de emagrecimento, qualquer programa de reeducação alimentar, ou de estilo de vida, ou a terapia, tudo tem o seu enviés da adaptação, tá bem? Então, nós vamos fazer adaptação, depois nós vamos falar sobre o processo mesmo dela, como é que ela pôs a mão na massa e como é que ela se tornou uma mulher inspiradora, porque a Luciane, ela inspira as mulheres do grupo, que é um grupo fechado nosso, e as mulheres que ela cuida, né? Ela tem um evento, eu já participei do evento da Luciane, eu sou muito feliz, eu tenho plena convicção que foram feridas, que foram realmente revisitadas ali, curadas, trancadas, e eu ganhei um grande aprendizado. Então aqui hoje, gente, vocês têm assim a oportunidade de ter duas profissionais, tá? Então, você tiver alguma pergunta, deixa aí ajeitadinha, que se for da área da Lu, ela vai responder no final, e se for da minha área também, eu já vou responder também, tá? E no final ainda eu quero presentear quem ficar, e quiser o meu e-book Exercício Físico e a Fé, vai ser um plus aí para quem ficar no final. E qual é a dor, o problema que vai resolver esse e-book? Você não vai ver só a história da Luciane que está lá no e-book, você vai ver mais de 10 histórias que estão ali de relatos de mulheres de verdade, né? Pessoas como eu, como você, tá bom? Então vamos lá. Lu, como era o seu cotidiano antes de você conhecer o programa de ginástica? Como que era assim o seu dia a dia? Eu fazia atividade física na academia, já, né, depois da pandemia, teve uma fase da pandemia que eu parei, né, que eu não ia mais, porque tinha que marcar horário para ir na academia, tinha, né, não sei se você se lembra, Ellen, dessa fase, que tinha um número de pessoas só que podia entrar naquele horário. Sim. Né? Aí, foi um período difícil para todas as pessoas, porque os comércios fecharam, diminuiu a renda das pessoas, porque se você fecha o comércio, você não vende, você vai né, trabalhar, vai pagar uma academia como? Né? Então, isso também dificultou, porque a gente aqui, né, com terapias, a gente continuou atendendo. Por quê? Porque era 1 a 1, né, mantinha distância, e foi uma época que as pessoas precisaram muito de terapia. Muitas pessoas, né, surtando por conta daquele terror que foi um terror, né? Eu mesmo perdi pessoas especiais na época da pandemia. Então, a gente não parou com a terapia. A gente continua atendendo. Mas, né, uma outra renda que a gente tinha lá em São Paulo, que era a minha cunhada com lanchonete, que ela comprou a nossa lanchonete, ela fechou, teve que fechar. Então, ó, academia, a primeira coisa que a pessoa corta, né? Sim. E não deveria, né? E não deveria. É a primeira coisa. Só que a gente sabe como é a realidade, né? A gente sabe como é a realidade. Exatamente. Foi, né? Pela limitação,
né? Ó, eu não posso nem ir mais no horário que eu gostaria, né? Foi me imposto um horário que para mim era difícil, complicado, por questões financeiras e também por falta de resultado, porque quando você tem o resultado, você coloca, não, eu vou porque é a minha prioridade, né? Porque eu não tinha o resultado que eu esperava, eu estava indo ali, né? Não ia todos os dias, eu tentava ir até todos os dias, mas eu ia o quê? 4 vezes, né, na semana, no máximo que eu conseguia ir. E era aquele treino do quê? Esteira, né? 20 minutinhos de esteira, a musculação e vai embora. E não estava tendo resultado comigo, nenhum, zero de resultado. Na verdade, manteve, né? Mesmo sendo acompanhado por uma nutricionista, eu não consegui abaixar o peso, né? E aí eu já comecei a sentir dores nos joelhos, meu joelho começou a ficar gordão assim, né? E doía, eu não conseguia mais me abaixar. Sabe quando a gente senta no chão e depois se levanta com facilidade? Eu fazia isso e depois eu parei, eu não conseguia mais me levantar, né, com facilidade. E isso foi me preocupando. Foi me preocupando, porque, nossa, mas eu tô fazendo algo, né? E aí você se frustra, porque você tá indo, né? Eu levantava às 6:30 da manhã, mandava a filha para a escola e ia para academia. Eu tava fazendo, mas você não ter o resultado, você acaba se frustrando, né? Você se lembra quanto tempo você ficou nessa... É muito pesado, às vezes, a gente falar assim, nessa brincadeira de que eu acho que eu estou emagrecendo, eu estou me enganando que eu estou me exercitando e, entendeu? Sim. Mantendo assim. Você lembra o tempo que você conseguiu? Eu fiquei mais de um ano. Nossa, ficou bastante. Nessa ilusão. É. Nessa ilusão de que, não, eu estou fazendo algo. Né? Eu estou fazendo algo e, na verdade, não, né, o resultado não vinha. Porque, não. na verdade, assim, né, Lu, você estava fazendo alguma coisa, você estava num movimento pessoal, você estava fazendo exercício, que é recomendado por todos os médicos, e me parece que é musculação, mais ainda porque a cada 10 médicos, 6 recomendam a musculação e pilates, e os outros só falam para caminhar e se exercitar, né? Por quê? Porque não, o médico ele só vai recomendar, ele não vai prescrever. Então, para ele, o que serve é o medicamentoso. Aqui é uma chave para você, para quem está assistindo. Para o médico, ele tem que zerar as possibilidades de você, né, ter algum outro tipo maior de complicação. Então, se aparentemente não está doente, mas tem que se exercitar para não chegar no estilo de vida adoecido, estava tudo certinho com você, entendeu? E às vezes a dor começou do joelho a piorar gradativamente. Sim, começou a piorar, né? Começou a piorar. E eu nem fazia exercícios, não era meu joelho não estava machucado. Uhum. Sim. Era, né, mudanças ali no meu corpo que vinham acontecendo por conta, né, da idade, por conta de eu, na verdade, não ser acompanhada por uma pessoa que me orientasse. Ó, sim. Precisa fazer diferente. Tem uma pesquisa que, só para clarear um pouquinho a vida de todos vocês, é que nós estamos assim. A pesquisa foi feita no estado de São Paulo e a grande parte, assim, foi só para profissionais de educação física. Não sabiam exatamente o que estavam prescrevendo. Ou eram modelos de treinos copiados, fichas que conseguiam, a grande parte, assim, levando na massa todo mundo, e com a pandemia houve um susto muito grande, né? Porque daí viu-se que não era só força, teria que fazer o cardio que deixava o pulmão, vamos dizer assim, com a capacidade de
né, ter problemas de saturação, e aí que muitos artigos vieram aí para ajudar, e foi onde também, graças a Deus, eu busquei outra especialização que foi prescrever para doente crônico e grupos especiais. Então, hoje, eu não atendo só, eu atendo só um grupo, porque já está de bom tamanho. E mulher, que nem você falou, mulher chegou na idade pré-menopausa ou menopausa, ou aquela já pós-menopausa ali, não adianta fazer o mesmo exercício todo mundo, porque vai ter problema aí no decorrer, né, do caminho. A gente sabe disso, mas existe ainda muita mídia, muita propaganda enganosa, muita dieta das famosas, muitas blog de quem pega muito peso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu vou avançar aqui nas perguntas. Então a gente já entendeu, né? A situação que você estava, e eu tenho certeza que não estava legal, né? A gente sabe disso, mas das tentativas frustradas, eu também sei que muitas mulheres, porque eu atendo várias falando de tentativas frustradas, uma das coisas assim que eu fico mais pensativa mulheres passaram por desapercebido nas academias. Elas entram, pegam a ficha, fazem aquele rodízio nos aparelhos, deixam a ficha e vão embora, né? E não existe uma troca, né? Não existe uma vivência com aquela pessoa, não existe, a falta de interesse é muito grande e as mulheres ficam o quê? Desacreditadas no exercício. Então, se a mulher tem um tanque de roupa para lavar, ela acha que ela foi lá e perdeu tempo. Se ela tem que abastecer o carro, levar o filho na escola, correr, voltar, fazer, limpar a casa, pegar o filho, fazer almoço, ela acha que ela perdeu tempo. Porque o tempo, depois da nossa saúde, né, é uma das coisas que a gente vê que as pessoas falam que é um dos bens mais preciosos, é o nosso tempo. Então, o que a Luciane está falando aqui é algo muito sério, né? É você saber a gestão do tempo, porque fica duas coisas, a perda de tempo e a perda de dinheiro, que você acabou falando que era uma etapa ruim, né, financeiramente para todo mundo, então você deixou o dinheiro lá e não teve resultado, então ficou caro para você, Claro não que é? ficou. Bom, e eu quero te fazer uma investigação um pouquinho mais aprofundada, que eu anotei algumas coisas da tua história, né? O que te motivou, então, a buscar pelo programa de exercícios em casa? Como O que que foi isso? mais me motivou mesmo foi a alegria nas aulas, sabe? O mexer mesmo o corpo, mas eu queria estar lá em Borrasópolis, porque a princípio, né, você postava, né, ginga, mas era só lá, né? A gente via aqui as propagandas, mas ainda não tinha entrado online, né? Não tinha entrado para online. E eu olhava aquilo e falava assim, podia ser aqui em Jardim Alegre, né? Esse tipo de aula, porque aqui não tinha e não tem, né? Luciane, eu recebi tanta mensagem de pessoas que falavam assim, viu? Você não vai abrir uma academia mais próxima? E aí, quando teve a pandemia, eu dei algumas aulas online. Então, eu fui levada a vir para o online por uma demanda, né? Hoje em dia, as pessoas falam assim, nossa, você deixou o presencial por causa do online? Sim, porque eu olho para mulheres como você, como a Denise, que falava para mim, viu, meu sonho é fazer aula, mas dessa maneira aí. Eu quero espairecer, eu quero viver, eu quero pôr vida dentro da minha atividade. É isso aí, muito bom ouvir isso. Porque no online você atende quem está em Borrasópolis e quem está no
inteiro. Inteiro. No O mundo inteiro. Até porque quem não sabe, né, vai ficar sabendo amanhã mais aprofundadamente toda essa história que eu estou contando aqui para a Luciane, com a Luciane, vocês que estão aqui. Mas amanhã nós teremos um grande evento, eu vou falar no final, e você vai poder entender todo o processo. Mas assim, eu sou da área da dança, fui mais de 30 anos bailarina, coreógrafa, e eu trago tudo isso com uma carga muito dinâmica nas minhas aulas, né? Recentemente nós tivemos o desafio do emagrecimento dançando, tá? Então, é muito gostoso. Então, para você, assim, foi a vida que tinha por detrás daquilo. Sim, né? A vida, o movimento, né? A felicidade em ver, né? As mulheres que estavam ali com você e ver que aquelas mulheres, né? Eram mulheres reais. Sim. Que elas tinham dificuldades, as dificuldades que às vezes eu falava assim, nossa, mas se eu for fazer uma aula dessa, será que eu vou fazer certo? Né? Uhum. Aí, quando eu olhava lá no vídeo, uma indo para um lado, outra indo para o outro, né? E vai, e ri, e conserta, e não para, continua. Né? Foi isso que falou assim, não, se elas fazem e conseguem, eu também consigo, né? Eu também posso fazer. Exatamente. Ô Lu, e me conta uma coisa. Quando foi o clique que você falou, eu vou participar? Você chegou a participar de algum evento? Você me mandou mensagem? Porque essa parte eu tentei lembrar e não... Como é que Eu não participei de nenhum evento, eu mandei mensagem. Né? Eu mandei mensagem direto, falei assim, não, vamos ver como que está funcionando isso aqui, como que vai acontecer. Mandei mensagem, né? Eu não participei de lançamento nem de eventos, eu mandei mensagem, falei assim, agora é a hora. Né? Ô Lu, e qual foi a tua primeira impressão estando dentro do programa? A primeira impressão foi uma impressão de que era algo que funcionaria por conta do quê? Por conta do jeito que você me atendeu, né? Ó, eu vou precisar disso, disso, disso. Fotos, medidas, peso, altura, tá? Foi lá, mandei, calculou tudo que tinha que calcular, mandou em números, ó, é assim, assim, assim. Né? Você tá com tal grau de obesidade, eu nem lembro qual que era, sei que não estava legal, né? Ó, a medida segura isso, é assim, 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 e tá aqui, ó, essa aula e essa aula. Deu uma travadinha no teu aí, Lu? Travou. Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Voltou. Uhum. Entrou uma ligação. Ah, não, tranquilo, acontece. Então você teve essa sensação, porque assim, eu estou perguntando sempre para vocês que eu estou trazendo os resultados aqui, porque existe muita coisa nas redes sociais, muita coisa. E deixa as mulheres bem perdidas, né? Tem pessoas que postam só modelos de exercício, eu também posto modelos de exercício. Mas até a pessoa chegar a entender o que é que vai acontecer com ela, que é o como, quando, né? O que eu tenho que fazer. Isso tudo é algo assim que eu preservo muito para quem está chegando. Talvez hoje eu não consiga mais conversar com todo mundo que está chegando, né? Que eu tenho um grupo e eu não consigo nas redes sociais ficar atendendo mais por mensagem também. Mas isso é uma situação assim de mostrar o caminho. A gente tomou muito cuidado, para que todas as pessoas pudessem se ver na maneira que você falou, poxa, eu não tô bem, eu preciso sair disso daqui, né? E é assim, gente, é bem isso que a Luciane falou. A gente orienta vocês através da técnica que eu aplico, do método que eu aplico, a você fazer o que tem que ser feito por você. Ninguém vai fazer. Então, assim, a Luciane chegou aqui, ela estava com
um início de obesidade, ele chegando no 30 ponto alguma coisa, né, do IMC dela. Então, o IMC, não é que eu use só o IMC, mas o IMC, ele é um parâmetro pela Organização Mundial da Saúde, que fala que já é um quadro de obesidade, né? Ela estava entre 5 e 8 quilos só de peso quando nós estamos, não é obesidade, é sobrepeso. Então, nessa fase, não tem doenças aparecendo. Mas quando você passa dos 8 quilos, 9 quilos, e a Lu é uma mulher alta, grande, talvez ela tenha demorado mais ainda para perceber isso por conta da altura dela, né? Talvez ela tenha demorado, eu sou grande mesmo, então tá tudo bem. Mas, de repente, ela começou a ter dor no joelho. Então, aquele peso lá entre 7, 8, 9 quilos, ali já estava agredindo a estrutura dela, a forma que ela foi feita. Ela não foi feita daquele jeito, né? Me parece ter sido magrela até quando eu tinha aí seus 14, 15 anos, mas com quadril, com bumbuzinho, tudo normal, mas uma mulher mais, né? Mais compridona, assim, vamos dizer. E eu falei, não, ela tem potencial porque ela gosta de dançar, ela tem potencial porque ela vai disciplinar, e aí a gente vai fazendo isso nessa parte, porque eu gosto de deixar bem claro para vocês. O desafio é você entender, né, que no tempo de agora, que a gente tem muita tecnologia, a gente não faz mais o que a gente fazia no passado, né? Então, quando os médicos ou qualquer pessoa falava assim, 3 vezes por semana está suficiente para você fazer exercício físico, quem fazia, gente, era raro, né? Fazia exercício por status, fazia uma ginástica por vou ser fitness, né? Mas hoje não, hoje é por necessidade de saúde, porque a tecnologia entrou por uma porta e o sedentarismo ficou. E aí a doença chegou. O sedentarismo vai ser o grande mal do século, junto com a questão da diabetes. Tá? O diabetes também, ele veio com muito. E tudo isso está interligado, tá bem? Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Lu, quais foram os seus primeiros resultados? Os primeiros resultados de exercitar-se nessa metodologia. O que você começou a perceber? Logo no começo, né, ali, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu já fui para a balança e falei assim, mas 3 quilos? Eu não lembro quanto tempo foi, mas foi pouco tempo, acho que foi menos de 60 dias. Assim, nossa, 3 está funcionando, né? Eu não suava, eu não transpirava. De repente eu comecei a transpirar. E aquele transpirar começou a me fazer bem. Parece que saía, né? São toxinas, na verdade, né? Sim. São toxinas. Mas foi um espaço pequeno de tempo, nossa, 3 quilos. E aqueles 3 quilos pareciam que eram, sei lá, 20 quilos na minha vida. Né? Porque eu comecei a me sentir bem, né? A me sentir mais leve, a me sentir mais bonita. E foi rápido, porque eu, né, segui aquilo que precisava. E outra coisa, né, eu não sei, eu olhei, né, não sei se mais lá na frente a gente vai tocar nesse assunto, que às vezes as pessoas olham a gente, né, porque hoje eu tenho o colchonete, eu tenho o step, eu tenho os pesos, as anilhas, mas eu não tinha nada disso. E isso não foi um impedimento para que eu fizesse as aulas. Normal. Não tinha nada disso, porque às vezes as mulheres olham a gente postando aqui e, né, e falam assim, não, mas eu vou precisar ter material, então eu não vou nem entrar, porque daí eu vou gastar com mensalidade, eu vou gastar com alimentação que eu vou mudar, e eu vou ter que ter um material meu, porque eu vou lá na academia e eu uso material da academia. Não precisa. Eu fiquei mais de 1 ano sem material nenhum, usando materiais alternativos dentro da minha casa, né? Que eu tenho dentro da minha casa. Mochila, né, Lu? Colocava mochila nas costas. Sim. Isso mesmo. Um cabo de vassoura, né? Porque eu colocava aquela mochila,
mas eu sentia a necessidade de alinhar minha coluna, né? Então eu colocava a mochila e pegava um cabo de vassoura aqui, simulando que fosse, né, aquele bastão. Isso. E aí eu conseguia executar, né, ali o exercício né, com mais, como se diz assim, eficiência, né? Sim. Então, essa preocupação, quem vai chegar agora, né, nessa nova fase sua aqui, não precisa ter essa preocupação. Não, Né, porque com a gente vê assim material. que elas estão com sede assim dessa transformação. E Lu, falando em transformação, quais você começou a ver os 3 quilos, você começou a perceber que o seu corpo parecia que 3 quilos era algo que era muito mais. O seu corpo pesava, sua perna, você sentiu peso nas suas pernas? Você sentiu que você era uma mulher pesada naquela época? Sim, muito pesado, né? Tanto que até nos movimentos, né? Se a gente for olhar um filme lá atrás, né? De quando eu comecei, um filme de hoje, né? Dá para perceber que as pernas estão mais leves. Era muito pesado, muito pesado, muito Realmente grosso. você tinha a gente sabia que você enviava os vídeos, né, periodicamente, e eu vi uma lentidão. E hoje a gente vê. E quais foram as transformações que você percebeu em relação ao teu movimento, ao teu corpo, que hoje impacta para a Luciane no ir e vir? Essa leveza, né, essa maior leveza, a postura, né, é uma postura, até, né, aqui a Isabel comentando, né, falando de bem-estar, de autoconfiança, né, que ela falou na mensagem que já subiu ali. Porque quando você se levanta, quando você levanta o seu corpo, quando você, né, se ajeita, é fisiológico. A sua mente entende, fala assim, nossa, algo tá acontecendo, né? Porque a É um pessoa depressiva, posicionamento, né? sim, né? A pessoa depressiva, a pessoa triste, ela tem os ombros caídos, ela é encolhida, né? E a mente entende, assim, não, essa pessoa ela não tá bem. A partir do momento, né, que você começa a exercitar, porque começa aí você em casa, começar a erguer os braços todos os dias, você já vai né, se ajeitar e se erguer. E a mente ela já entende, ela fala assim, então vamos fazer mais, porque tá gostoso, tá mudando, tá tendo resultado, tá tendo bem-estar, né? Então foi no corpo, cintura afinando, né? O corpo ficando durinho, nada de pelanca. Ai, não, né? Hoje até quando eu gravei, né, que eu fiz assim, né? Que eu fiz assim no stories, lá, eu falei assim, nossa, que bracinho bonito, né? Porque a foto que tava lá, o bração desse tamanho. Pão caseiro, né, Luciane? Sim. Cru ainda, né? Porque é branca. Luciane, eu vi que você participou de uma caminhada, um desafio, Sim. e você comentou no grupo fechado nosso dos benefícios que você sentiu, da diferença. Você podia falar quantos quilos que foram embora? Eu acredito aí que nós fomos entre 8, 9 Sim, 8 quilos quilos. ao todo, Uhum. 8 quilos, mas como é agora fazer esse tipo de desafio que eu não sei bem o que foi, eu queria que você contasse para quem está aqui com a gente. Foi uma caminhada, uma trilha num parque ecológico em Campo Mourão e foi uma trilha surpresa, né? Porque, ó, vocês vêm para uma vivência e não falaram que vivência que era. Então, até eu postei durante a semana, falei assim, ó, esteja preparada para os desafios. Não espera o desafio chegar para daí você sair correndo e se preparar. Porque o que aconteceu nessa trilha, nessa vivência? Era uma vivência que trabalhava
era emocional, era totalmente emocional. Uhum. Então, tiveram mulheres que voltaram no meio do caminho, porque elas não deram conta. Por quê? Porque ela não estava preparada emocionalmente? Também. É porque mexeu ali com ela, assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu, se né, essa senhora que retornou, ela, né, tem 62 anos, mas o instrutor tem 61 e ele faz isso no mínimo 3 vezes por semana. Então não é a idade, né? Então a gente já vai riscando, ó, não é a idade, é o não estar fazendo as coisas de acordo que precisa ser feito. Então, o que mudou na minha vida? Quando eu vou para um acampamento, eu consigo pular e andar naquela mata quanto tempo for necessário. Cansa, claro que cansa, né? Mas eu consigo fazer aquilo que precisa ser feito. Consigo sentar e levantar, né? Lá onde a gente estava, era o que? Colchonete no chão. Aquele desafio que eu falei do joelho. Uhum. Ia ter alguém se fosse antes, ia ter que alguém me ajudar a levantar. Ali já não, né? Senta, levanta, né? Acampamentos, é tudo no chão, não tem cadeira. Senta, levanta. Então, olha, eu acredito que se eu não tivesse, né, começado com esses exercícios, eu dificilmente daria conta de fazer essas caminhadas e de estar nos acampamentos, né? E fora os treinamentos, né? Sim. Né? Os treinamentos, os meus eventos, que eu vou lá e fico lá, né? 7, 8 horas em pé, andando para lá e para cá. O corpo ele não resiste. Você fez uma associação do que é o tema principal, que foi o teu rejuvenescimento através dos quilos que foram embora, né? Então, o rejuvenescimento chegou, os seus músculos foram acionados, você começou a fazer um controle dos teus hormônios, porque eu acredito que nesse pacote que a gente falou do movimento, tem agora o pacote do funcionamento, né? Eu queria que você falasse sobre questões assim como sono, se você percebeu a questão da sudorese, você já falou, você dormiu melhor, você achou um equilíbrio também por conta de ter uma vida mais dinâmica, tem algum fato assim que vem junto nesse pacote que te chamou mais atenção? Sobre os seus sistemas, assim, de um modo geral, a concentração, talvez? Sim. Sim, a concentração né, como se diz assim, isso eu me desafio ainda todos os dias, né, porque você posta lá. A gente tem, né, tudo o aplicativo com as aulas, mas mesmo assim você acompanha o grupo e tá ali, né, ó, tá uma aula. Se a gente for ver, você tá seguindo lá o aplicativo. É a gente que não tá seguindo, mas você tá seguindo o aplicativo e manda tal aula. A vontade é de, não, eu não vou fazer essa aula porque eu não conheço essa aula. Vou fazer uma conhecida, né? Então eu venho me desafiando até hoje, não, faça essa aula. Por quê? Por que você tem que ir só no conhecido? Então isso é uma mudança, né? Algo de dentro, né? O sono, eu já dormia bem, mas hoje eu durmo melhor, porque chegou a hora, né, lá, aqui em casa, 10 horas do nosso horário de dormir. Chegou o horário, eu deito lá e apago, não fica, né? Horário de exercício, né? Às vezes eu posto aí que eu fiz à noite, mas eu evito o máximo. É o dia que eu não consigo fazer de manhã, né? Que atrasa aqui o horário, tem cliente de manhã para atendimento, né? Eu percebo a diferença e a eficiência do exercício feito de manhã. Pela manhã, né? Sim, Amanhã eu vou falar bastante sobre isso, Lu. Amanhã eu vou falar sobre essa estratégia, né? No nossa Masterclass de amanhã eu vou falar muito sobre essa diferença de se exercitar de manhã e se exercitar. Tem tudo a ver com hormônios, meninas. Muito a ver. Então, se você quer fazer um equilíbrio
Nem que você tenha aí que fazer um trabalho de acordar uma meia hora mais cedo, depois você vai ver que muda todo o sistema do teu Sim, corpo, né? exatamente. Isso envolve o quê? Envolve disciplina. Envolve Disciplina, exatamente. disciplina, né? E isso, quem, né, que não gosta de desenvolver a disciplina na vida? Isso faz muito bem pra gente. E também a parte, né, da sexualidade, que aí você se Eu ia te sente mais perguntar bonito. exatamente isso. Eu ia te perguntar assim, você é notório assim que você se sentiu mais bonita porque você mudou vários aspectos, não só o Sim, seu corpo, mas você deu uma repaginada no cabelo, você inspira outras mulheres, você sempre está de batom, eu sou muito observadora, né? Eu percebo assim que isso, você sorri com os olhos, e eu percebo outra coisa, né? Mas eu quero que você conte isso. Eu percebo que você tem um fã, né? Você tem um sim. fã, volta e Sim. meia ele tá É. aparecendo lá, ele é um querido, e eu sei que também é um reflexo do nosso grupo e dos nossos exercícios. Quando vocês vão florescendo, né? Estou plagiando você. Quando vocês florescem, as pessoas que estão ao redor parece que estão cultivando um grande jardim, né? E eu queria que você contasse sobre esse desabrochar seu, como que melhorou a relação com os teus pares, não só com o teu esposo, mas com todos. O exercício, o rejuvenescimento da Lu, como que impactou dentro das suas relações? Sim, né? Em primeiro lugar, com o marido, né, que é um grande apoiador, né? E isso, mulheres, né, tenham os seus apoiadores aí, né? Como que você tem um apoiador? Quando você apoia eles também, né? Porque às vezes a gente quer cobrar do outro um apoio, mas da gente não parte nada, né? Apoie eles em algo que eles gostam e eles vão te apoiar também naquilo que você precisa, né? Tenho apoiadores aqui em casa e quando vou, né, eu vou lá para casa da minha mãe, para casa, né, e é nítida a diferença entre eu e as minhas irmãs, né, sendo eu mais velha, né, se vocês olharem, né, busca nas minhas redes sociais e olha, né, a diferença entre eu e as minhas irmãs. Eu percebo que meu pai gosta que eu faça exercício, que a minha mãe também, né, olha com admiração. Às vezes tem parente lá que é de longe, e aí, primeira coisa que eles falam, eu te vejo nas redes sociais, eu vejo aquilo que você faz, né? Aí meu pai e minha mãe já escuta ali e já fala assim, olha, minha filha influenciando positivamente, né? Sim, Porque poderia estar influenciando negativamente também, né? Eles veem, eu percebo que eles ficam felizes, né, com o que eles veem. Então, e os filhos aqui principalmente, né, que seguiram o exemplo, que seguiram sim, o você tem exemplo. desde a Luma, né, que teve uma expressão, ela possibilitou a fazer e medir, olhar uma foto, antes a gente Sim, percebe que ela, né, do jeitinho dela, e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque isso, o programa afetou a família, né? A conduta sim. da família. É uma relação assim profunda quando isso acontece, né? Porque são as pessoas que a gente mais ama. Então, às vezes a gente fala e não acontece essa mudança, mas com os nossos acontecendo, então as pessoas falam assim, nossa, que legal, né? Porque tem pessoas que falam assim, nem fulano segue o que ela faz, será que funciona mesmo, né? Não, realmente, por quê? Porque é real, né? Não é um fake, não é uma situação montada, não. Ela faz. Eu achei Sim. bonitinho esses dias o Marcelo, né, o meu esposo, nós estávamos numa célula e um outro pastor perguntou para ele,
eu tenho dificuldade de comer fruta. Você tem? Ele falou assim, Deus o livre se eu tenho. A minha esposa já chega com o potinho, com a fruta cortada, com a chia, com tudo que tem certinho ali para mim. E eu faço isso para minha família. Eu como e faço para eles, né? Eu preparo o meu e o deles, né? Vai ter uma hora que eles vão falar assim, vão preparar para mim alguma coisa, vão me ajudar em alguma coisa, tá todo mundo se ajudando, né? Sim, Então, exatamente. realmente. Lu, me fala uma coisa, como você tem afetado as mulheres do teu trabalho com essa tua transformação? Como que você agregou? O que moveu e tipo foi no pacote junto? Porque você é terapeuta, você pode falar no teu trabalho, mas teve um peso? Se Sim, exercitar, romper no emagrecimento, rejuvenescer. sim, teve um peso, o peso do exemplo, né? Como que eu falo para minha, né, para minha cliente que chega ali, às vezes obesa, depressiva, sem ânimo nenhum para fazer nada, como que eu vou falar para ela, né? A primeira pergunta que a gente faz alguma atividade física, né? O que você gosta de fazer se eu não faço? Né? Uhum. Se eu não conheço, se eu desconheço aquilo, se eu não sei os efeitos daquilo, né? Sim. Assim como o que eu aplico na terapia. Como que eu vou aplicar, né, a terapia ali na minha cliente se eu não passei pelo processo? Uhum. Então, influenciou e influencia a todo momento. Todo Todo momento. momento. E você acredita que muitas mulheres hoje, porque o grau de sedentarismo ele é imenso, Luciane. Hoje eu não vou falar de estatística aqui, mas passa de 60% de mulheres sedentárias que optaram não se exercitar por prioridade mesmo, mas algumas, se você der uma espremidinha, vai ser sobre permissão, sobre se enxergar. Você sempre posta isso nas suas redes sociais, né? Quando elas superam essa questão de fazer um exercício, fazer a própria terapia, isso tem um peso no resultado final para elas, no tratamento? Tem, tem com certeza, porque não é separado o nosso corpo e a nossa mente, né? É tudo junto, é tudo junto. Aí eu começo a me achar mais bonita, eu olho, eu começo, né? O simples fato de se olhar já é uma mudança, porque muitas nem se olham, muitas não têm coragem de olhar para si, porque a gente só vai começar esse resgate da nossa autoestima, do nosso auto-amor, quando a gente olhar e perceber que a gente se abandonou. Agora, se você não se olha, você não percebeu ainda, você não sabe onde você está, né? O estado em que você está, como que você vai buscar algo diferente? Se você não sabe nem onde você está, nem como você está, nem aquilo que você deixou, né, de fazer, porque a gente entra muito na rotina, a gente entra muito na, né, se acostuma muito com aquilo que acontece. Você se acostuma com a alimentação, você se acostuma com não tomar água, você se acostuma com coisas ruins que você faz para o seu corpo e você não percebe, né? Aquele post que você mandou para mim hoje do bolo, né? Eu mandei para clientes meus, porque às vezes tem clientes que chegam aqui com a questão do álcool, né? Ah, mas eu tomo só um pouquinho por dia. Mas não precisa mais do que um pouquinho, né? Então faz só um pouquinho de exercício por dia, né? Por que que o hábito? É um hábito. Eu só não Porque vamos inverter. Eu só não vou hoje. Vai se enganando. Mas eu só vou começar
semana que vem, né? Uhum. Isso. Por que não inverter isso, né? Eu vou inverter isso para as coisas positivas para minha vida, para os hábitos bons, para os hábitos saudáveis. É hábito, questão de hábito, né? Então vamos por hábitos saudáveis na nossa vida e começar se olhando, né? Porque às vezes eu estou vendo que o outro lá tá bebendo um pouquinho por dia e eu tô comendo um pocão por dia e tô falando do outro, né? Então é olhar para a gente, né? Sim. É o primeiro passo. Lu, você sabe assim que a nossa estratégia de trabalho é online para resgatar mulheres que estão à beira de um caminho, que elas não vão para a academia por N motivos, ou por gestão de tempo, ou por falta de apoio em casa, ou por uma vida corrida, fazendo jornada tripla de trabalho, ou porque tem mulheres que não gostam. Eu já ouvi muitas mulheres falar assim, olha, eu sou caseira, eu não sou e eu quero fazer exercício. Então, são muitos os fatores. Mas, assim, não é o porquê se exercitar só pelo peso, né? A gente sempre comenta, assim, de algo mais profundo. E para quem está olhando aqui, para mim, para a Luciane, ó, gente, a gata aqui, eles começaram a mexer com panela, agora vai ter um som musical do som do gato miando, tá? Sim, ele já vai querer lá uma Ela vai carninha. ter a ração dela. Acho que quando alguém vai na cozinha tem que dar Sim. ração para ela. Mas assim, para descontrair um pouquinho, né? É, a profundidade das escolhas nossas, eu sempre trabalho com uma visão de uma dimensão. A Lu, como terapeuta, trabalha com tudo interligado, ela acabou de falar, e eu falo muito sobre a tricotomia bíblica, né? E a gente tem muito muito assunto da terapia, da saúde física, da saúde emocional e da dimensão espiritual. E esses dias a gente conversando, eu com a Luciane, assim, como é que a dimensão, né, espiritual tem afetado muitas mulheres? E tem pessoas que falam assim, nossa, mas você vai misturar o corpo com a fé? Se eu não tenho fé para ver um resultado, eu nem começo. Isso é fé, Sim. né? Então, assim, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria que você olhasse e nos contasse como é que você se sente, essa filha tão amada do Senhor, com tantos atributos que o Senhor te mostrou, e sempre eu vejo você lidando com as coisas espirituais também. Como que você olha tudo isso nessa dimensão tricotômica, né? Que é colocar princípios. Você falou muitas coisas espirituais aqui, mas eu queria que você falasse da tua visão. Sim. Primeiro, a primeira coisa, né, que é muito espiritual, que é a minha visão que eu tenho, que às vezes eu falo assim, nossa, será que eu sou iludida? Será que é uma ilusão da minha cabeça? É o agradecer e o olhar o lado positivo de tudo que está acontecendo, né? Às vezes eu levanto cantando, né? Eu já levanto, já coloco um louvor lá e levanto cantando. E muitas vezes o meu filho perguntou para mim: Nossa, mãe, mas por que você está tão feliz? Porque eu abri o olho, porque eu me mexi, porque eu levantei, porque eu estou viva. Às vezes eu não estou tão bem assim, porque a gente sente, né? Sente dores, sente cansaço. Às vezes eu não estou tão bem assim, mas não é por isso que eu não vou agradecer, que eu não vou, né? Eu saio lá fora, vou né, pôr minha roupa para lavar, fica fora de casa, eu olho para aquele céu e eu já converso com Deus, falo, né, muito obrigado por cada coisa, por simples que seja, né, porque é mais uma chance de estar né, fazendo algo diferente para mim e para os meus especiais e para né, todos que me rodeiam. Então,
isso me enche de alegria e daí tem hora que eu mesmo pergunto se eu não sou iludida e eu mesmo respondo. Eu falo assim, não, eu não sou iludida. Eu simplesmente tenho fé e acredito, né? E o que é fé? Além de acreditar, fé é foco e energia. Se você põe foco e energia nas coisas boas, aquilo vai crescer, aquilo vai A gente não florescer. enxerga, mas que a gente acredita Sim, que está sendo gerado, né? A sim. gente está fazendo. Se não for gerado pelo espírito, porque não é corpo nessa hora. Não. Mais uma sequência. Fé, foco, levanta e vai, Sim. né? Isso é o tempo todo. E eu realmente eu não consigo perceber assim que o movimento mais só pelo movimento, né? E lá repetir movimentos, você vai se sentir muito mais cansada, só cansa. A pessoa que ela não tem um porquê pautado nessa dimensão maior, ela só vai para academia para se cansar. Você já parou para Sim. analisar? Ela dorme para descansar, mas ela não descansa. Ela come para se nutrir, mas ela não se sacia. Ela tem compulsão, ela quer mais. Ela bebe um negócio lá, talvez um álcool, uma bebida que não é boa, um próprio refrigerante, Sim. uma bebida gaseificada, mas ela quer beber mais. Não sacia, né? Então, no exercício a gente sabe que a gente não pode cometer exageros, que a gente tem que ter domínio próprio. E tudo isso eu trago dentro do programa, mas eu sei que algumas pessoas são mais afetadas com isso, né? Por isso que eu sempre falo, gente, quando você vier ao meu encontro, quando você estiver junto de mim, numa passagem, assim, num Reels, num vídeo pequeno, você já sabe, não é exercício para você ficar só com o compartimento do corpo em dia. Pelo contrário, nós usamos o compartimento do corpo para nós elevarmos o nosso espírito, né? É ter fé para continuar o nosso propósito, para ter equilíbrio nas nossas ações. Equilíbrio nas nossas ações. É para trabalhar em parceria com o terapeuta, com o médico, com o nutricionista. É para trabalhar em parceria com os pastores, padres, com missionários, é para trabalhar em aumento do reino, né? Aumento do reino. O que é aumento do reino? É você fazer o bem e evitar o mal. Aqui a gente jamais vai falar em religião. Aqui a gente vai falar de uma maneira que você identifica que você é obra do Criador, né? O tempo todo. Lu, eu fico muito feliz porque eu vejo que você está chegando, você já está praticamente 2 anos e uns quebradinho, né? Sim. Já deu, né? Sim. Já deu 2 anos e quebradinho, né? E a gente fica muito feliz porque a Luciane, ela é responsável assim por ela arrebanha muitas mulheres ao redor dela. Tem um grupo que ela trabalha voluntário, né, Lu? Ainda está funcionando, Lu, o grupo? Estão fazendo ainda? Ainda não está funcionando ainda por conta de espaço, né? A gente não tem mais um espaço para estar fazendo os exercícios. Mas o grupo ele continua, né, lá no WhatsApp só. A gente trocando ideias para lá na frente um possível retorno, né? Mas por conta de espaço, né, do Quero espaço que realmente dê muito físico. certo. Eu quero que dê muito certo. Quero que você mande um beijo para todas elas. Né? Amanhã, queridas, nós vamos ter uma grande aula. Você que está aqui junto comigo, amanhã às 20 horas eu vou dar uma aula, mas essa aula é uma aula que ela é direcionada para um público, tá? Que quer um pouco mais de mim, um pouco mais do que eu falo. Então eu vou mostrar o dia a dia, por exemplo, de uma semana de treino. Eu vou te levar ao conhecimento de por que tem que fazer exercícios específicos e não é qualquer exercício, a hora do dia, como que faz uma calibragem nos hormônios, como que você consegue manter
um volume mais alto de treinamento, como que trabalha com as emoções, tudo isso eu vou falar amanhã, numa aula que eu coloquei um evento chamado Como você se exercitar em casa, a partir de casa e se tornar magra de novo, né? Talvez você olhe para você e fale assim, eu não vou chegar nisso aqui mais, né? Tá aqui a Luciane, que chegou, que rejuvenesceu, está com novos objetivos agora, né? Eu queria que você falasse quais são os seus novos objetivos aí, que a gente te lançou um desafio, né, individual, e você, ó, andando atrás. Eu quero que você fale, né, disso, mas eu quero que você se inscreva no evento, no Magra de Novo. Para você se inscrever, você tem que ir no meu nome aí no Instagram, você vai abrir a minha bio, e a bio ali vai ter 2 links, e um dos links ali, na verdade já tem só um agora, que é o Magra de Novo. Você clica, você vai cair numa página lá para você estar recebendo todas as informações. Você vai cair num grupo do WhatsApp também e você vai ser cuidada. Já é amanhã, então você não pode perder nenhuma informação, ok? Então, se a Lu quiser passar essa informação para os grupos, se vocês quiserem estar junto com a gente, então assim, amanhã é o dia do Magra de Novo, né? E aí você vai entender tudo que a Luciana entendeu. Eu vou explicar amanhã e nós vamos estar juntos, né? E eu queria, Lu, que antes de você se despedir, você contasse desse desafio aí, como é que está sendo para você? Ó, 2 anos atrás, né, 2 anos e pouquinho atrás, eu tinha 43 anos, né? Então hoje eu estou com 45. Então já é uma outra Luciane, já é uma outra fase de vida, já são outros desafios, porque a gente tem desafios, né, na nossa vida. Eu acredito que eu esteja entrando na pré-menopausa, então tem coisas acontecendo no meu corpo. Vou falar como eu sou disso amanhã. Sim, como eu sou acompanhada por alguém que está ali atenta no que está acontecendo, fala assim, ó, vamos mudar aqui o seu exercício, vamos mudar, vamos pôr mais gás aqui, vamos mudar o treino. Para quê? Porque você ainda tem uma gordurinha aí, ainda tem, né, um resultado para chegar lá na frente, mais saudável ainda, né? O que a gente quer estar bem, né? Eu quero isso, esse objetivo do corpo é unido ao quê? Aos outros objetivos da minha vida, né? Lá na frente eu vou ter netos, eu vou ter, né? Eu preciso ter disposição para brincar com as crianças, eu preciso ter disposição para, né? Eu tenho um parceiro, disposição para namorar, disposição para aproveitar, né? Essa menopausa que vai chegar, essa né, melhor idade que está chegando, porque não adianta nada eu chegar lá e não usufruir, ficar só no trabalho, quando chegar a época de usufruir, eu não tenho mais saúde para isso, né? Então, é esse desafio. Mudou treino, mudou, ó, vai lá, Lu, tá assim. E aí, quando eu olho lá, eu falo assim, gente, né, igual você fechou um mês, é muito legal aquilo que você fez, de colocar as aulas que, né, ó, fez, tá aqui, tanto, quando fechou lá, que eu olhei assim, nossa, né, de quem ia 3 vezes na semana na academia, fechar lá, se eu não me engano, foram 25 aulas, 26, nem lembro mais. Sei que né, não fechei um mês todos os dias, mas faça as contas. Ó, quem vai 3 vezes por semana numa atividade física, assim, se vai, né? Porque às vezes paga e não vai, não deu jeito, bateu o horário. Ela vai, assim, de 12 a 15 por semana, vezes. Agora, imagina vai vocês mesmo. quem vai? Agora, imagina vocês que treinam comigo, que treinam ali, que têm acesso a um treinamento muito direcionado, como você está falando, para a sua necessidade como mulher. Eu vejo vocês batendo lá 26, 25, 27, 21, né? Então você fala assim, ué, por quê? Porque a menopausa está pedindo isso, porque o excesso de cortisol está pedindo isso, porque não está dormindo e tem que entrar com isso. E aí, quem fala isso nas academias, Luciane? Não fala, entendeu? E daí fica naquela conversa do nosso início da live. Eu finjo que eu
faço e o outro finge que ensina. Tá tudo certo? Por isso que é o grande boom que aconteceu agora nos exercícios online, né? Inclusive a Nike comprou grandes plataformas de exercício, está se investindo muito em equipamentos de baixo custo para dentro das casas, como borrachas, caneleiras, colchonetes, para as pessoas terem. Vai lá, compra e fica na casa. Fica na casa para você ter acesso, um halter, ficou muito acessível, por quê? Porque as pessoas aumentou no mês de janeiro, a tendência para fevereiro, 130%, isso não é conversa minha que trabalho no lar, 130% da adesão das pessoas ao exercício online. Enquanto houve uma queda assim nas academias. Por que houve essa queda? Por causa daquela pesquisa que eu falei para você anteriormente. As pessoas não sabem o que elas estão prescrevendo. Elas estão pegando planilhas, enfiando na mão das pessoas em forma de fichas. Planilhas e fichas. Sim. Né? Se você pegar de cada 10 mulheres, 6 não vão se exercitar porque elas não acreditam mais que elas vão ter resultado. Sim. E o cuidado que precisa ter quando você for adquirir também o próprio online, né? Porque antes, né? Antes de adquirir o seu processo, né? Eu adquiri um outro online que não entregou o que prometia, né? Ah, mas você que não fez o exercício. Bastante gente assim que fala que era um treino assim, muito puxado e ela não conseguia fazer. Então desanimou já de cara, porque também não vê a necessidade, né, da cliente. Sim, e não tinha um acompanhamento que falou que teria. Não, a gente vai ter uma nutricionista que vai fazer a avaliação. Até hoje, né? Ah, eu vou estar acompanhando vocês num grupo. Eu nem fui colocada nesse grupo. Então, você vai pegar, entrar lá no aplicativo e fazer o exercício com que estímulo? Se aquilo, né? Se a pessoa que te vendeu, ela não cumpriu com a parte dela, você vai cumprir a sua? Você não vai cumprir a sua, né? Porque existe um equilíbrio, né? Do dar e receber. Nossa, a Ellen está me entregando. É um princípio, né? Sim, ela está me entregando o que eu preciso fazer, ela está me acompanhando, ela está me falando, olha, melhora nisso aqui. Às vezes uma dor que a gente tem, você fala, faz tal exercício lá. Então eu preciso entregar o resultado. É uma troca. Agora, se a pessoa não entrega para você aquilo que ela prometeu, você também não vai entregar para ela. Né? Não tem peso, né? Exatamente. Não tem, perde valor. Né? Perde valor, exatamente. Lu, eu quero te perguntar assim, uma pergunta não, queria que você deixasse você já falou bastante coisa muito linda, mas assim, algo que foi essencial para você, uma mensagem assim, que você trouxe do que é treinar comigo e o que você entrega para o outro, partindo dessa vivência que você teve, assim, eu acredito assim que tiveram coisas que foram inusitadas, um diferencial, você já falou, mas o que te surpreendeu enquanto essa relação toda e o que você joga para o universo, joga para as pessoas agora, para as mulheres que vão te escutar? Sim. O que me surpreendeu foi realmente a entrega, né, e o amor que você tem em fazer isso que você faz, né? E aí estimula a gente a fazer, né? Olha, tá lá, né? Hoje você ajustou na sua vida, no seu caminho, o online, que antes eu até me preocupava com você, eu falei assim, ela está se sobrecarregando, né? Porque eu faço uma aula por dia e tá pesado para mim, e ela tá lá fazendo 3, 4 aulas por dia, né? Então, você foi ajustando, foi um período de ajuste, isso me preocupava, falei assim, nossa, né? O que vai acontecer com ela? Né? Mas aí, essa entrega, né? E eu percebia também que fazia parte da entrega, né? Essa entrega,
E o estímulo que você dá, ó, vai lá, se cuida, vai lá, fala para amiga, e mostra na sua vida, né, o seu exemplo. Então isso agrega para mim. E o que eu digo para as outras mulheres é que olhe para si e resgate a sua essência, porque o exercício é para sempre, é para sempre, não é você vai fazer 1 mês, 2 meses só para servir aquela roupa, né, que a gente comentou, para ir no casamento e depois não vai fazer mais. Não, é para sempre. E é surpreendente o resultado que a gente acha que não ter, e esse acompanhamento que é legal, porque você tá ali, você acostuma e você acha que você não teve resultado. Aí de repente você olha para sua perna e fala assim: nossa, cadê aqueles buracos que tinha aqui, né? Nossa, cadê aquela gordurinha que estava aqui nas costas? Só tá de um lado, um saiu, o outro do lado não saiu. Que, né? Porque a gente é diferente, né? Um lado do outro. Assim, então olhe para si e vai e faça. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Para de dar desculpa, né? E justificativa, porque às vezes o maior sabotador da gente é a gente mesmo, né? Então tá aí, tá na palma da mão, né? A solução. Palma da mão. Tá, exatamente. Lu, eu fico tão feliz de poder fazer suas lives, né? De dar esse feedback para a comunidade aqui, dos seguidores, das queridas, das lindezas que me acompanham. Quando eu trouxer alguém para vocês aqui, é alguém de um cuidado muito sério. Eu vim trazendo a Denise, a Conceição, a Luciane, e são mulheres que vieram de um trabalho muito sério, né, de com resultado, e que estão aí nas redes sociais. São mulheres de verdade, que vocês podem parar, perguntar, mandar um direct para elas, conhecer a vida delas, que elas vão falar como é treinar. Mas o mais importante, assim, que a troca, o crescimento que eu tive profissional cuidando de vocês, porque assim, eu não nasci, não saí da faculdade lá em 1991, nem falei assim, uau, eu quero ser professora online. Não, eu queria estar com as pessoas, né? A gente não imaginava que eu estaria com pessoas da maneira que eu estou. E aí, tudo isso mudou de uma forma tão rica para mim. Eu converso com muitas mulheres, eu tenho conversado com muitas pessoas, com mulheres que passaram o que eu passei, com problemas que eu passei, e Jesus é incrível, ele traz justamente da nossa dor, se a gente consegue, ele consegue mostrar que ali você vai ter instrumento para olhar para você e falar, isso aqui já foi, agora estenda a mão, que é com a mesma intensidade que você vai ajudar, você vai ser testemunho. Então hoje você está sendo testemunho, está sendo depoimento vivo para as mulheres aqui, né? De uma maneira linda, que você é muito delicada, muito cuidadosa quando vai trazer. Eu te agradeço muito, agradeço ao que você faz, você posta os teus stories, você envolve o exercício, você atribui responsabilidade ao que eu tenho entregue também, você é generosa. Então, assim, eu peço que Deus te abençoe muito, Lu. Você, a Mauri, a Luma, a Laurinha, todo mundo aí da sua casa, num panorama geral, os gatos, porque eu vejo assim que vocês são muito amados e são amorosos, e eu fico muito feliz, sabe? Eu sei que nós estamos no começo de tudo isso, né? E para quem não me conhecia, que acabou caindo aqui, amanhã eu vou dar essa aula. Um pouco do que eu vou ensinar está nesse livro, um pouco está nessa placa aqui, são 2 livros, né? A qual eu ajudo a melhorar a vida aí das mulheres de uma maneira linda. São as histórias que a gente vai somando, escrevendo, medindo, quantificando, validando, e você pode fazer parte disso. E amanhã é uma porta
Então eu vou liberar chaves para que você siga a sua vida com mais saúde, atitudes assertivas, mais bem-estar. E eu quero que você esteja junto com a gente lá, tá bom? Lu, Deus abençoe de novo, tá? Um beijão para todo mundo. E para quem ficou, manda uma mensagem no direct para mim. Ai, quero meu livro, quero meu e-book. Eu vou encaminhar para você, tá bom, gente linda? Então, bora se inscrever no Magra de novo, ainda dá tempo. Só clicar no link lá da bio. E quer falar mais alguma coisa, minha? Não, eu só quero me despedir, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, porque isso também é um servir, né? É um servir, a gente se dispor, né, do nosso tempo, da nossa experiência, é uma exposição, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar que a vida é perfeita, sendo que não é uma realidade, né? É uma exposição, porque aquilo que você falou em algum momento aí, né? Propagandas enganosas, vende aquilo que não é uma verdade, né? E a nossa história, a minha história, a sua história é uma verdade de pessoas comuns, de pessoas normais, que estão aí em busca de uma vida saudável, num movimento para viver mais. Não é só viver mais, é viver bem, viver melhor, cada vez melhor, né? Aproveitar cada momento aí com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos gatos e com tudo que vem aí pela frente, né? Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, né? Sim, sempre vai estar com a porta aberta. A hora que você quiser, tô também prontinha para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Beijão, gente. Pelo... Tchau, tchau. Gente, ó, beijão para todas, muito boa noite, bom descanso. Obrigado por assistir até o fim. Te ajudo a recuperar a saúde ao emagrecer sem sair de casa, seguindo princípios bíblicos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Aqui tem mais 2 vídeos sobre isso.